Senhoras e senhores, dando prosseguimento ao seminário Transparência da Justiça Federal, Alcance e Limites, para tratar do tema O papel da comunicação organizacional na promoção da transparência, convidamos para compor a mesa os seguintes painelistas. Dr. Murilo Pinto, assessor da Coordenadoria de Imprensa do Superior Tribunal de Justiça. Doutora Miriam Moura, diretora de treinamentos da Agência Oficina da Palavra. Convidamos também a doutora Dione Thiago, diretora do programa de TV Via Legal do Conselho da Justiça Federal. Ainda a doutora Roberta Bastos, assessora de comunicação social do Conselho de Justiça Federal. E para presidir os trabalhos deste painel, convidamos à mesa o excelentíssimo senhor desembargador federal Sérgio Schweitzer, presidente do Tribunal Regional Federal da 2ª Região. Tem a palavra o desembargador Sérgio Schweitzer, coordenador da mesa. Boa tarde a todos, as boas-vindas aos eminentes painelistas, ao público, agradecer o honroso convite que o Conselho da Justiça Federal, através do Centro de Estudos Judiciários, coordenado pelo ministro Arnaldo Lima, fez à minha pessoa para presidir esse painel, nesse evento Transparência na Justiça Federal, Alcance e Limites. E só para esclarecer que o roteiro anteriormente previsto, haveria o painel 4, Comunicação nas Redes Sociais, Novos Desafios, que seria presidido pela desembargadora Mônica Cifuentes, e teria também como painelista Nino Carvalho, que é professor da Fundação Getúlio Vargas, foi alterado em razão do impedimento da doutora Mônica por motivo de doença e do doutor Nino por problemas de locomoção saindo do Rio de Janeiro. Então, esse painel será agregado ao painel 5, que é o papel da comunicação organizacional na promoção da transparência. E antes de passar a palavra, eu tenho assistido o evento desde o início e, curiosamente, tem se falado muito em transparência para o público externo. E eu sinto, dentro da própria instituição, dentro da Justiça Federal, há algum tempo já pertenço a essa instituição, a dificuldade de transparência interna na divulgação de dados internamente, como gestor, como participante da parte administrativa do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, eu sinto a dificuldade de obter dados confiáveis, dados corretos, dados contemporâneos e dados fidedignos que permitam, no caso, a gestão, a traçar metas, traçar prioridades e traçar plano de ação dentro da própria justiça. Então, talvez fosse o caso de, eventualmente, se analisar como se possa aprimorar dentro desse contexto, repetindo, se falando muito em termos de transparência, e transparência o que é? É divulgação de dados, divulgação de elementos, divulgação correta desses elementos e não um apanhado, muitas vezes, que nós temos, isso eu falo interna e externamente, alguns dados que são jogados e depende, no caso, daquele que está apreciando os dados, verificando os dados, analisando esses dados, essas informações, agrupar, coletar, tratar e daí fazer algum tipo de conclusão quanto a esses dados. Então, acho de extrema importância esse painel que
Esses painéis foram até então mencionados, e esse especificamente, que trata do papel da comunicação organizacional na promoção da transparência, tem a ver com o final dessa informação, como ela vai ser divulgada para o público, como ela vai ser apresentada para o público, porque em termos de, foi comentado aqui, da justiça ser hermética, ser uma caixa preta e tudo mais, posso falar com alguma experiência de magistrado que dentro dos poderes da União, poderes da República, poucos ou talvez nenhum tenha tanta divulgação de dados quanto o Poder Judiciário na parte judicial. Pode-se questionar a qualidade dessa informação, talvez a dificuldade de compreensão dessas informações, que são técnicas dentro do campo jurídico, mas sempre o Poder Judiciário é pautado, sempre foi, não só na Constituição de 88, nas constituições anteriores, pela publicidade, seja legal, através de lei, ou seja também por norma constitucional. Então, quanto ao aspecto judicial, sempre houve essa divulgação. E que nós agora nos alinhamos, o Poder Judiciário se alinhou, em relação da transparência na parte administrativa, e daí talvez uma certa dificuldade, porque nós do Poder Judiciário, aqueles que administramos, muitas vezes não temos tanta intimidade com a parte administrativa, ainda mais com essa nova vertente da transparência em dados abertos e uma colocação mais, como foi dito aqui, mais democrática desses dados e elementos. Mas, enfim, tudo isso é para aprimorar o nosso trabalho, aprimorar o que nós temos que fazer, que é prestar contas à população, que, enfim, é destinatária de todos os nossos serviços. Continuando aqui, eu vou apresentar os painelistas dessa parte, que é a doutora Roberta Bastos, que é assessora-chefe de comunicação social do Conselho da Justiça Federal, bacharel em Relações Internacionais em Comunicação Social, Jornalismo pela Universidade de Brasília, especialização em Linguística do Texto pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, especialização em Comunicação e Marketing Institucional pela Universidade Cândido Mendes, também do Rio de Janeiro. Johnny Santiago é jornalista com 18 anos de experiência, tanto em veículos de comunicação impressa quanto televisiva. Durante 4 anos, acumulou atividade em redações com a função de professora universitária, tendo atuado em disciplinas de técnica de reportagem e telejornalismo e prática em assessoria de imprensa. É especialista em docência superior, trabalhou em emissoras como as TVs Globo, Bandeirantes e Brasil, exercendo funções de repórter, editoria e coordenadora. Há quase 8 anos está no Centro de Produção da Justiça Federal, sendo 6 deles como coordenadora de jornalismo. Está à frente da equipe que é responsável pelos programas Via Legal e Momento Ambiental, além da Rádio Cidadania Judiciária, produzida pelo Conselho da Justiça Federal desde 2006. Também faz palestras de treinamentos em mídia, voltada para os juízes federais, em eventos realizados pelos tribunais regionais federais. Miriam Moura, diretora da Oficina da Palavra Treinamentos, jornalista com larga experiência na cobertura política em Brasília, junto ao Congresso, Governo e Judiciário. Trabalhou nas redações dos jornais O Globo, Estado de São Paulo, como repórter especial em funções de chefia. Foi assessora de comunicação em tribunais superiores, como Superior Tribunal de Justiça, Tribunal Superior do Trabalho, Conselho da Justiça Federal e Conselho Nacional de Justiça, e assessora da presidência na Empresa Brasil de Comunicações. Em 2011 e 2012, em Londres, trabalhou em projetos de assessoria de imprensa e de comunicação. Formada pela Pontifícia Universidade Católica de Porto Alegre, possui curso de especialização em jornalismo. Pior que eu li todos que não... Só do Murilo, né? Não passaram errado. A comunicação é essencial, né? E foi consolidado para o outro errado. Murilo Pinto, jornalista pela UEL de Londrina, especialista em comunicação pública pelo IESB, do Distrito Federal. É assessor de comunicação no STJ, já atuou na comunicação do planejamento estratégico do CNJ e na Procuradoria-Geral do Trabalho. É responsável pela presença em mídias sociais do STJ, que teve uma das ações, a página do Facebook, considerada a melhor inovação da comunicação do Poder Judiciário em 2012. Já foi anunciado que
Cada painelista tem até 20 minutos para cada apresentação e, após, vai ser aberto espaço para perguntas que forem encaminhadas ao cerimonial. Antes de passar a palavra à doutora Roberta, até dentro do tema Transparência na Justiça Federal, vou esclarecer que a doutora Eleonora realmente é minha esposa e nós nos conhecemos antes de eu ingressar. Ela já era da Justiça, nos conhecemos da Justiça Federal, nos casamos, ela já servidora. Então, para aqueles que têm a dúvida, já está esclarecida aqui de antemão. Foi perguntado, então, em homenagem ao tema transparência. Passo, então, a palavra à doutora Roberta. Alô. Bom, eu vou ser breve, para não tomar o tempo dos nossos convidados. O que eu gostaria de falar aqui, até para não ser repetitiva, acho que vários colegas aqui já conhecem o trabalho que nós desenvolvemos aqui na Justiça Federal em termos de política de comunicação, todos os nossos... o Centro de Produção da Justiça Federal, sobre o qual a Johnny vai falar melhor. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui é que nós precisamos nos preparar para esse novo momento de transparência na Justiça Federal. Chamar a atenção para esse fato, esse seminário teve esse objetivo. E, quando a gente fala em transparência, a gente, principalmente, estamos falando nesse espaço que cresce cada vez mais, que é a internet. E eu acho que esse é um ponto em que nós precisamos avançar muito, que são os nossos portais. Essa é uma frente em que o Conselho da Justiça Federal agora pretende trabalhar o aprimoramento das informações que nós disponibilizamos na internet. E como o Conselho é um órgão que se preocupa com a integração e com a integração das instituições da Justiça Federal, a uniformização, é o que nós vamos propor, é a uniformização dos dados. Então, a análise que nós fazemos, que eu faço em relação a tudo isso, é que nós precisamos discutir melhor como nós podemos ser realmente transparentes. Nós estamos cumprindo os ditames legais, a Resolução 102 do CNJ, a lei da transparência, mas simplesmente disponibilizar os dados na internet é o suficiente. Principalmente nós que trabalhamos com comunicação e com assessoria de imprensa, nós sabemos que simplesmente deixar a informação disponível pode não atingir o destinatário. O cidadão, será que ele está entendendo o que a gente está disponibilizando? Será que nós realmente estamos sendo claros? E, quando eu falo de internet, eu dou um exemplo, por exemplo, o nosso site, www.justiçafederal.jus.br, que é administrado pelo Conselho, muitas pessoas entram nesse site e acham que existe uma Justiça Federal só, e que estão entrando lá e que estão acessando a Justiça Federal. Nós, no Conselho da Justiça Federal, sentimos isso na carne, porque as informações são pedidas ao Conselho. E a gente pedindo qual é a situação do meu processo, como é que eu emito uma certidão negativa, porque o juiz tal, que ele não julga meu processo. Então, assim, diariamente nós recebemos pedidos de acesso à informação que não é o Conselho da Justiça Federal que teria que responder. Então, nós simplesmente encaminhamos, olha, o senhor precisa procurar a seção judiciária tal, ou o Tribunal Regional Federal tal, e a pessoa, evidentemente, fica insatisfeita, porque, mas você não tá disponibilizando aqui um serviço, por que está me remetendo a outro órgão? Então, assim, eu acho que nós precisamos alinhar melhor essa nossa política de disponibilização das informações.
E começando, eu acho que a internet é um espaço cada vez mais importante, cada vez mais estratégico, e a nossa proposta é essa, convidar os tribunais regionais federais, agora nós vamos ter mais do que 5, né? Vamos ter 9, e as sessões judiciárias, a que juntos pensemos como nós podemos aprimorar essa disponibilização das informações. Eu estou dando como exemplo, por exemplo, o item da transparência pública, da certidão negativa e da consulta processual. São 3 itens muito acessados, são 3 serviços muito acessados. Aqui no site do Conselho, nós não temos consulta processual, nós temos na TNU, né, na Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais. Aí, quando nós vamos ao site do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, nós temos esses serviços em outras posições, e, às vezes, nós temos até nomenclaturas diferentes, né? Isso não é uma crítica, por favor, isso é só uma observação de que esses serviços podem ser melhor organizados e mais compreensíveis ao cidadão. Nós temos que nos colocar no lugar do cidadão de Oiapoque ao Chuí, que está entrando nesses sites e está vendo coisas completamente diferentes, né? Eu acho que nós já conseguimos avançar, por exemplo, colocando a nossa logomarca, né? Todo mundo consegue identificar que isso aqui é um site da Justiça Federal. Mas eu acho que nós precisamos avançar, né? Avançar no sentido de tornar mais claro onde estão essas informações, que informações são essas, né? Eu vou dar um exemplo, por exemplo, o Tribunal Regional Federal da 5ª Região, se eu não me engano, no item da certidão negativa, eu acho que existe uma nomenclatura completamente diferente, não é chamado certidão negativa, tem um outro nome. É isso mesmo, Isabel? Existe uma diversidade de nomes para a mesma coisa, sabe? Aqui eu também estou dando exemplo de ouvidoria, que geralmente, em geral, nos sites está no 2º nível de acesso, não está no 1º nível de acesso, e também não tem uma localização uniforme em cada um deles. Isso eu estou dando exemplo apenas dos tribunais, tá? E nas sessões judiciárias já é uma outra situação. Então, assim, são questões. Aí eu passo pelo projeto da identidade institucional da Justiça Federal, né? Como é que nós podemos mostrar uma Justiça Federal mais uniforme, né? Com uma identidade mais coesa, né? E nós já começamos isso. Esse projeto tem esse objetivo de estabelecer essa identidade, né? Uma logomarca não é apenas uma logomarca, ela é muito mais que isso, ela tem um valor simbólico muito grande, né? Nós temos uma resolução do Conselho que já estabelece um início de uma política de comunicação, integrando as ações de comunicação da Justiça Federal, né? Eu estou passando rápido para poder economizar o tempo, tá? Mas depois eu disponibilizo para vocês, né? Então, depois o projeto da identidade institucional, que estabeleceu a resolução número 139, que estabeleceu a identidade única, o manual da identidade. E agora nós queremos avançar nessa frente, tá? Que o Comitê de Planejamento Estratégico já aprovou esse projeto, se chama Projeto da Carta de Serviços, que, inicialmente, então, a proposta é definirmos quais os serviços que são essenciais ao cidadão para serem disponibilizados na internet pela Justiça Federal, e vamos definir que rol de serviços seria esse, e vamos disponibilizá-lo de uma forma uniforme, né, com uma localização só, de forma mais clara e compreensível possível pelo cidadão, atendendo aos ditames da lei de acesso à informação, das melhores práticas do W3C. Eu acho que nós podemos também nos espelhar nessa exposição, né, que foi feita da Infraestrutura Nacional de Dados Abertos, de governo eletrônico, do governo aberto. E convido todos a se envolverem, né, nessa tarefa de explorar melhor esse espaço,
que nós possamos trabalhar nesse espaço de divulgação das informações ao cidadão na internet, né, e caminhando gradativamente em direção a uma política uniforme e integrada de comunicação na Justiça Federal, voltada à transparência, né, e para que o cidadão tenha cada vez mais acesso às nossas informações. Muito obrigada. Agradecer a disposição da doutora Roberta. Realmente é importante que haja, se não uma padronização, ao menos definição de requisitos mínimos de identidade, porque realmente, consultando sites do tribunal, na própria segunda região, do tribunal e da primeira instância, são diferentes. Eu vou para outro tribunal, é outra disposição. Se tiver alguns requisitos mínimos de identificação, talvez facilite realmente a pessoa, quem for consultar, tenha algum tipo de facilitador. Agora passo, então, a palavra para a doutora Dione Thiago. Boa tarde a todos. Eu queria, primeiramente, agradecer a oportunidade de estar aqui para conversar um pouquinho sobre esse assunto, transparência, que eu acho que deve inquietar a todos nós, principalmente jornalistas que hoje atuam no serviço público, porque isso vem acompanhado de uma obrigação grande. E antes de falar especificamente do que a gente tem feito no centro de produção, eu gostaria de propor para os senhores duas reflexões que eu considero muito importantes nesse momento e que todas as vezes que eu tenho a oportunidade de conversar com alguém sobre comunicação em algum evento, eu sempre acho que o mais importante é a gente chamar a atenção para alguns aspectos que às vezes passam despercebidos e que a gente precisa voltar os olhos sobre esse assunto para pensar como é que é isso no dia a dia. Mais cedo eu ouvi aqui uma informação com a qual eu concordo plenamente, que transparência não encerra na comunicação, a gente não pode reduzir esse tema, porque ele é muito mais amplo em todos os sentidos, em todos os aspectos, mas me parece muito claro também que se a gente não tiver uma comunicação eficiente, a gente dá um passo, qualquer órgão público dá um passo muito grande para não conseguir ser transparente. E o contrário também, a comunicação é uma arma importantíssima para se atingir essa transparência, não esquecendo de lado todos os outros aspectos, que não é apenas a comunicação e principalmente que não é só um programa jornalístico. Que reflexão é essa? Eu acho que todos os dias a gente pensa nisso quando a gente está editando uma matéria, fechando uma reportagem para o programa Via Legal, que é pensar por que os órgãos públicos ainda não descobriram que a gente não precisa mais da grande mídia. Quando eu comecei a trabalhar, e isso há bastante tempo, eu cansei de atender ligações dos meus colegas nas redações de algumas pessoas-chave nas cidades que queriam divulgar um protesto. E essa pessoa era sempre o chato. Ninguém da imprensa, ninguém da TV, ninguém do jornal quer atender nenhum cidadão que liga para oferecer e para dizer, dá uma cobertura para um protesto que a gente vai fazer em frente à prefeitura. Esses eram os chatos que a gente desligava o telefone, ou dizia que ia e não ia cobrir. Hoje essas pessoas não precisam da imprensa. Hoje essas pessoas não precisam mais se humilhar para ligar numa redação e dizer, estamos nos mobilizando para fazer um protesto em frente ao Congresso Nacional. Antes, se a grande mídia não comprasse essa proposta ou não aceitasse essa sugestão de pauta, que passa por fatores os mais variados possíveis, que nem nos cabe aqui avaliar, a chance disso ser um fracasso era muito grande. Era muito grande a chance de não dar certo. Hoje, essas pessoas não precisam mais disso. Elas descobriram. E muitos órgãos públicos ainda não descobriram, que também não precisam da grande mídia para chegar ao cidadão. Há poucos dias eu estive em Recife e aí estava, na volta, peguei uma revista e encontrei um artigo do desembargador Marcelo Navarro, explicando, comentando
por que não se diz a verdade, explicando para o cidadão que a aposentadoria compulsória não é a única pena imposta a um magistrado que comete algum tipo de irregularidade? Todos os senhores, e eu não só ouvi, como disse algumas vezes, achando que estava falando corretamente, que essa é a pena máxima que o Brasil prevê para um magistrado que comete uma irregularidade. É difícil a gente esperar que a informação correta, didática, e dizer que essa sim, se ele cumpriu o tempo, e isso independe, que pode haver um processo penal, que pode ter todas as outras consequências, é muito difícil a gente achar que a grande mídia vai dar essa informação com essa profundidade. Mas os órgãos públicos, eles podem fazer isso de uma forma coerente. Então, eu acho que a primeira reflexão que eu queria propor aos senhores é essa, os órgãos públicos precisam descobrir, como muitas pessoas já descobriram no Brasil, que nós não somos mais reféns da grande imprensa, dos grandes veículos. Não existe mais essa possibilidade. Tecnicamente não é mais necessário, e nem é tão caro assim, e nem é mais absurdo. Porque montar uma emissora, montar um programa, produzir um programa de TV, continua sendo caro? Continua. Nós estamos falando de tecnologia, equipamento, é caro, mas já foi impossível, já foi impensável. Então, a primeira reflexão que eu proponho é essa. E a segunda que advém dela é como fazer, que é um pouco isso que a Roberta já falou. No dia a dia, o que a gente mais tem é informação circulando por aí. Na internet, então, tem a rodo, né? Mas com que qualidade, com que credibilidade? No Via Legal, e aí eu acho que a Justiça Federal merece muito respeito em relação a isso, merece todo esse pioneirismo de, há 11 anos, ter criado um programa de TV que não era interno, que não tinha objetivo de falar para os juízes e servidores apenas, mas de focar no cidadão. Não um programa que vai concorrer com o Jornal Nacional, com o Fantástico ou com o Jornal da Record. Não é isso que se propõe, não precisa ser assim. Mas se propõe a ser um espaço para divulgar informação correta, informação com segurança, informação didática, porque o cidadão não tem informação didática. Mas hoje as pessoas sabem, e elas procuram a internet para muita porcaria, para muita coisa inútil, mas ela procura também ao primeiro momento que alguém diz, você precisa tirar uma segunda via de um documento. A primeira reação é, será que eu posso fazer isso pela internet? E é difícil a pessoa entender, no momento em que ele compra, paga, importa o que ele quiser, resolve praticamente tudo na frente do computador, uma informação que parece básica não é disponibilizada. Um dado que parece simples não é disponibilizado. Há 15 anos, a Miriam, que sabe isso muito mais do que eu, porque assim, a gente que estava na imprensa há 10, 15 anos, para conseguir uma informação de quanto se investiu, qual é o orçamento da prefeitura ou do estado para a área X, era uma dor de cabeça. Você precisava ficar uma semana, dependendo da boa vontade do assessor de imprensa, da boa vontade do secretário, e hoje isso está disponível. Então, a segunda reflexão é, precisamos pegar essas informações e transformá-las em reportagens de verdade. E aí, existe um conceito, a gente estuda isso muito na faculdade de jornalismo, que a informação ela só faz sentido se ela preencher 3 características. Primeiro, ela precisa ser tempestiva. Praticamente não adianta nada para o cidadão, isso é informação histórica, é importante, não se discute. Mas praticamente não adianta nada para o cidadão saber hoje qual foi o orçamento da Secretaria X de 2005. Nós estamos em 2013. Isso não é prestação de contas, isso não é acompanhar, não é dar transparência ou contar com a participação do cidadão para melhorar o processo.
Então, a informação e o jornalismo briga tanto, não só com o judiciário, eu estou dizendo isso porque eu passei muitos anos na imprensa, e assim como a gente briga com o juiz, o repórter também briga com o economista, também briga com o médico, porque é natural que os outros profissionais trabalhem com um tempo diferente. Mas é possível compatibilizar esse tempo. Aqui, internamente, nós trabalhamos com uma reportagem que eu não preciso ligar para o juiz e dizer, eu preciso que o senhor me atenda daqui 2 horas, como faz a grande imprensa. Nós podemos ter 3 dias para produzir uma reportagem para ela ter a profundidade que precisa. O nosso foco é outro, não é ganhar audiência a qualquer custo. É prestar serviço, é ajudar, é contribuir para formar cidadãos melhores, mais conscientes e seguros do seu direito para não ser enganado por quem quer que seja, em qualquer que seja o órgão ou a esfera de poder. Então, a primeira coisa é essa informação precisa vir na hora certa. Segundo, ela precisa fazer sentido. E aí tem um outro mérito gigante do programa Via Legal, que é por isso que todas as pessoas que trabalham no Via trabalham muito satisfeitas. Porque a gente não faz uma matéria institucional. A gente trabalha para uma instituição, mas o nosso foco é o cidadão. E aí não adianta investir, por mais que se invista e monte uma superestrutura de comunicação, se o ideal for, se o objetivo for fazer reportagem para dizer o presidente do tribunal, o ministro X, esteve em tal lugar. O ministro quer divulgar o livro que ele escreveu e o cidadão quer saber por que o fulano foi solto, que era suspeito de tal crime. Essa distância, essa lacuna entre esses 2 desejos, só tem, normalmente, um resultado. As pessoas acreditam menos naquela reportagem. Quando a gente vai assistir uma reportagem de TV, existem pesquisas que mostram isso, que ela já começa, o presidente, o ministro, o fulano, ela já tem uma grande chance do cidadão nem assistir a reportagem até o fim. Porque o fulano, o cicrano e o beltrano, ele só existe num contexto de prestação de serviço para o cidadão, que é o dono de tudo isso. Então, é por isso que a gente não faz matérias de livro, de inauguração, de posse, disso tudo. Isso nunca foi pauta do programa Via Legal. E exatamente porque isso nunca foi pauta do programa Via Legal, que o programa ganhou respeito. Nós temos um dado de maio agora, 1.676.379 visualizações das nossas reportagens no YouTube. Porque além do nosso programa ser disponibilizado, ser veiculado na TV Justiça, na TV Cultura, na TV Brasil, em 49 emissoras regionais, todo esse conteúdo também está disponibilizado na internet. E o resultado aparece. O resultado aparece nos contatos que a gente recebe, o resultado aparece quando o cidadão diz assim, mas eu vi uma reportagem sobre esse julgamento, ou sobre esse caso na TV X, e estava falando diferente. Então, acho que falta ainda os órgãos públicos perceberem que eles podem fazer com qualidade, e tudo isso que durante anos e anos a gente ficou reclamando, e as autoridades, e os juízes, e os políticos reclamavam que a imprensa não fazia direito, que só divulgava da forma que ela queria, hoje a gente pode divulgar da forma correta, não da forma que a gente quer. Porque não adianta nada sair de um recorte incorreto para um outro recorte incorreto. Mas se a gente consegue, e aí a gente não tem a pressão do tempo, não tem a necessidade de fechar um jornal redondinho e todos os dias, porque é uma loucura. Eu adoro trabalhar na redação e não estou aqui para falar mal de redação. Mas não dá para imaginar que alguém que está fechando um jornal numa redação consiga dar. Chega 3 horas da tarde com nada e tem que ter um jornal pronto, com 20 minutos de produção, 8h30 da noite, vai ter condições de dar a profundidade que um juiz passou meses analisando um processo. Não vai dar. Antes a gente não tinha alternativa e hoje tem. É para isso que eu queria chamar a atenção dos senhores, para a gente pensar sobre isso. Como usar essas ferramentas de uma forma correta
realmente contribuindo para a transparência, realmente contribuindo para a cidadania e realmente contribuindo para dar voz para pessoas que durante anos e anos não tiveram. O dia a dia da gente aqui no Conselho da Justiça Federal tem mostrado que isso é possível. E não é uma ideologia ou uma utopia, não esperamos que vamos passar em audiência um programa em rede nacional. Não é necessário isso. Se a cada dia a gente consegue transformar o cidadão, fazer com que uma pessoa enxergue numa reportagem, olha, o meu caso é parecido, a minha mãe pode ser beneficiada por isso aí, porque isso aí que foi feito lá parece com o que aconteceu em tal lugar. Então, eu acho que esse caso também pode ser resolvido assim. É isso que a gente se propõe a fazer todos os dias, com as reportagens de TV, com as reportagens de rádio, com a revista, é dar esse enfoque e trazer o cidadão para que, de fato, é quem tem o interesse, quem tem voz e que merece esse trabalho, porque, afinal de contas, é do bolso do cidadão, é do nosso bolso, que sai o dinheiro que financia esse projeto. Era isso que eu gostaria de falar, convidar todos para assistir o programa Via Legal, que passa, depois eu deixo todos os horários. Nós temos também o programa Momento Ambiental, que é um programa que mostra iniciativas pequenas ou grandes para tratar dessa questão que é tão forte, que é tão cada vez mais urgente, de conservação, de consciência, de tomada de consciência do cidadão, que não basta apontar o dedo, cobrar do cidadão, que ele também pode fazer, e as nossas reportagens de rádio e também a revista Via Legal. Obrigada e boa tarde a todos. Agradecer a exposição da Dione. Agora, seguindo o roteiro, seria a Miriam. Vou passar o microfone para lá, porque você sabe. E também gostei da informação de saber que o Via Legal está no YouTube. Eu não sabia. Se eu quiser ver algum programa antigo, já tem acesso. Todos os programas estão? Todos? Então, agora passo a palavra a Miriam Moura. Acho que está bom assim, obrigada. Boa tarde a todos. Eu queria também agradecer a oportunidade de estar aqui e dizer que, para mim, é sempre muito bom, porque é voltar a casa. Já passei por aqui diversas vezes e posso dizer que contribuí de alguma forma para a gente hoje ter um pouco mais de transparência aqui no Conselho, ou na Justiça Federal e mesmo no STJ. Também vou procurar ser bem breve. Então, a Roberta pediu que eu fizesse algumas observações sobre a comunicação, a chamada comunicação integrada ou comunicação internacional, e de que maneira ela pode ajudar a promover a transparência. Aqui no Brasil, a evolução de estudos sobre a comunicação organizacional culminou com o conceito de comunicação integrada, utilizado principalmente por duas autoras teóricas da comunicação bem conhecidas no meio, que é a professora Margarida Kunsch e Marcela Lupetti. Segundo elas, a gente pode conceituar a comunicação organizacional como o composto formado pela comunicação administrativa, interna, mercadológica e a comunicação institucional. Esse composto, então, seria a comunicação integrada. Essa comunicação integrada pode ser compreendida como a atuação sinérgica de todas essas áreas. Esse é o conceito básico e fundamental da comunicação integrada. Todas as áreas atuam de maneira sinérgica, convergindo para um mesmo objetivo, ou seja, elas são guiadas por uma estratégia. Às vezes parece que sai, né, o som. Guiadas por uma estratégia global e bem definida,
e, assim, que possa nortear os planos e táticas de comunicação para o alcance dos resultados pretendidos pela organização e instituição. Segundo a Margarida Kunsch, a comunicação integrada tem que ser entendida como uma filosofia capaz de nortear e orientar toda a comunicação gerada na organização. As instituições devem ter, entre os objetivos de comunicação, o de buscar o equilíbrio entre os seus interesses e o dos públicos a elas vinculados. Esses objetivos só vão ser alcançados se a comunicação for planejada de forma estratégica, utilizando técnicas de relacionamentos e meios específicos, devidamente selecionados. Então, a importância da comunicação integrada, ela reside principalmente no fato de que ela permite que se estabeleça uma linguagem comum de todos os setores e de um comportamento organizacional homogêneo, além de se evitarem sobreposição de tarefas. Como um sistema integrado, os diversos setores comunicacionais de uma organização trabalham de forma conjunta, tendo ante os olhos os objetivos gerais específicos de cada setor. Trata-se de uma gestão coordenada e sinérgica dos esforços humanos e organizacionais. Quando uma instituição segue essa comunicação integrada, o assessor de comunicação assume um novo papel, o papel de gestor de comunicação, o papel de líder e agente de mudanças na instituição. Esse é um dos principais objetivos de um curso que nós ministramos, que é o curso de gestão de comunicação, que também procura enfatizar a necessidade de desenvolver estratégias de comunicação, destacar a importância de posicionamentos e discursos institucionais, que também devem ser integrados, unificados, alinhados, e o de treinar o relacionamento com os diversos públicos-alvo. Então, desta maneira, o gestor de comunicação, por assim dizer, exerce um papel muito maior do que o assessor de imprensa. Embora as unidades de comunicação de muitas instituições ainda sejam vistas como aquelas que têm por função cuidar da imprensa e pronto. E ponto. Isso não funciona mais no mundo das mídias digitais, da revolução das comunicações, onde novos atores surgem todos os dias e cada pessoa, se quiser, cria seu blog, site, perfil no Facebook e pode produzir notícia. A definição de mídia social, a própria definição de mídia social no Wikipedia é bem esclarecedora. Produção de conteúdos de forma descentralizada e sem o controle editorial de grandes grupos. Significa a produção de muitos para muitos. Mídias sociais se referem aos meios de interação entre pessoas pelos quais elas criam, compartilham, trocam e comentam conteúdos em comunidades e redes virtuais. Haveria ainda muitos outros fatores sobre os quais a gente não vai falar aqui, mas um deles é interessante e até complementa um pouco o que a Dione falou, que é o que se chama em comunicação o surgimento de mídia das fontes, ou jornalismo das fontes. Até tem um colega nosso que tem um belo trabalho de mestrado na UNB, o Chico Santana, sobre isso, o jornalismo, a mídia das fontes. O que é a mídia das fontes? É exatamente essa possibilidade de instituições públicas ou privadas, não importa, publicarem suas próprias notícias nas páginas da internet, como é o caso, mostrado aqui pela Roberta, de notícias, da seção de notícias CJF, no portal da Justiça Federal. Isso significa, como a Dione falou, que essas instituições não dependem mais exclusivamente da imprensa privada
para que a informação, a sua notícia chegue à sociedade. Hoje existe essa possibilidade de canal direto. Então, quanto mais canais forem utilizados e com maior eficiência, melhor o resultado. Da mesma forma, a adoção de comunicação integrada como estratégia de comunicação em uma instituição favorece o princípio da transparência, pois a informação fluirá melhor e mais corretamente. Agora, eu queria falar um pouquinho sobre mídias sociais, as novas mídias digitais, por assim dizer, porque elas vêm potencializar o conceito de comunicação integrada. Isso não significa somente saber usar os potenciais de comunicação das novas redes sociais para se manter atualizado. É também uma questão de sobrevivência no campo da comunicação. No mundo em rede, pode-se dizer que quem não tem existência digital, seja pessoa física ou uma organização, simplesmente não existe. É o que alguns chamam de info-excluído, ou excluído digital, né? Os impactos das redes sociais na sociedade das novas mídias tecnológicas são visíveis e avassaladores, embora ainda seja difícil para todos nós entender o que realmente está acontecendo. Agora, esta semana, o jornalista Pedro Dória, do Globo, comentando as manifestações, as recentes manifestações de rua, lembrou que é hora de recorrer ao sociólogo espanhol Manuel Castells, um dos maiores especialistas em redes sociais. E aí ele lembrava que, seja o movimento que ocorreu nos Estados Unidos, o Occupy Wall Street, seja o da Espanha, o Indignados, seja a Primavera Árabe no Egito ou na Tunísia, todos eles são um pouco parecidos, embora diferentes nas suas reivindicações ou propósitos. A primeira característica, digamos assim, comum desses movimentos é que eles começam na internet e depois se movem para o centro urbano. No mundo real, celulares à mão repetem a estrutura das redes sociais para se informar. A informação e os acordos são construídos assim em rede. Lição número 1, não há líderes, diz o Manuel Castells. E aqui, voltando aqui ao Brasil, embora ninguém tenha previsto essas manifestações, nem mesmo a mídia, a imprensa, o Brasil tinha, sim, tudo para ser palco desse tipo de manifestação. Por quê? O Brasil tem mais de 100 milhões de internautas. Dizem que até o final do ano a gente vai ter 120 milhões. É o país líder de crescimento no Facebook em todo o mundo. Somente em 2012, 30 milhões de brasileiros aderiram, passaram a usar o Facebook. No total, hoje, são cerca de 70 milhões de usuários da rede social. Nós só perdemos para os Estados Unidos. Então, agora parece que fica um pouquinho mais fácil a gente entender por que hoje 1 milhão de pessoas estarão nas ruas, segundo as projeções. Voltando, então, às mídias sociais, elas têm possibilidades e potenciais que estão em constante renovação. Eu tentei trazer aqui algumas das possibilidades ou de modalidade das redes sociais mais comuns usados nas estratégias de comunicação. Então, segundo os teóricos da comunicação, essas mídias sociais podem diferir de acordo com o foco colocado em um ou dois ou todos dos 7 blocos propostos, que são identidade, conversa, compartilhamento, presença, relacionamentos, reputação e grupos. Então, dentro desses 7 blocos de possibilidades é que se tem uma quase infinitas possibilidades de comunicação. Eu queria também só lembrar aqui de uma coisa que a gente, na comunicação moderna, nas assessorias, nas ASCONs,
se faz todo dia, às vezes não se dá o nome oficial a isso, que é o marketing institucional. É uma modalidade de marketing que cuida de todos os aspectos relacionados à imagem da instituição. E o objetivo desse marketing não é a venda, mas a criação de uma atitude favorável nos diversos segmentos do público, em relação à instituição ou qualquer outro tipo de organização. Pode englobar uma série de outras modalidades: o marketing cultural, o esportivo, o ecológico, o comunitário. São questões do marketing institucional cuidar do correto posicionamento da instituição, da imagem corporativa, da identidade visual e da responsabilidade social, além de zelar pelo cumprimento dos princípios contidos no Código de Ética aceito por seus executivos ou gestores. Eu quis colocar isso aqui para a gente pontuar melhor que o assessor de comunicação hoje deixou há muito tempo de ser o que se chamava assessor de imprensa, que é da nossa época, né, Dione? É toda uma gestão estratégica que cabe a ele tocar. E que quanto melhor ele fizer e quanto maior o apoio que ele tiver da instituição, tudo vai andar melhor e vai se conseguir um resultado melhor no objetivo da comunicação, que é fazer a informação chegar até os públicos-alvos, a sociedade. Agora eu vou mudar, atendendo o pedido da Roberta, vou falar um pouquinho de... Eu tentei fazer pesquisar sobre o balanço, qual é a avaliação que se faz de um ano de lei do acesso à informação nos tribunais. Achei pouca coisa, para ser bem sincera. Achei um editorial da Folha de São Paulo, de janeiro deste ano, onde o título do editorial é o seguinte: pouca transparência. Então, não preciso dizer muito. Mas o que me chamou a atenção, a Folha se baseia num levantamento feito pelo Fórum de Direito de Acesso a Informações Públicas, uma entidade que agrega diversas ONGs. Então, o balanço, na verdade, foi dessa entidade. Mas o editorial da Folha, embora seja negativo, diz que a pouca transparência, como o editorial foi publicado em janeiro, isso são 7 meses de vigência da lei. Ele não tem detalhes, ele só fala que os 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário, ainda tem muito a mostrar na questão da transparência. Mas não há números. Eles tinham números, ou pelo menos publicaram números em relação ao Ministério Público, onde a atuação foi considerada a mais negativa das 3 áreas. E eu achei também interessante, então, assim, ainda existe uma avaliação precária sobre como que os tribunais estão seguindo a lei de acesso à informação. Mas eu achei também interessante um levantamento feito, que eu encontrei num artigo do desembargador Vladimir Passos Freitas, onde ele faz uma pontuação e mostra que existe uma diferença ou uma peculiaridade entre a publicidade dos atos e a transparência. Eu achei bem interessante isso, porque não é uma coisa muito comum de se ver. Então, ele lembra que a publicidade significa dar conhecimento, já estou concluindo, dar conhecimento a todos das práticas administrativas. Por exemplo, o fato de um tribunal publicar no Diário Oficial todos os atos administrativos de compra de bens de consumo. A transparência, diz ele, vai além. Pressupõe que o tribunal tem que seguir adiante, não apenas informando pelo órgão oficial, como divulgando o fato através da internet e respondendo indagações através de sua ouvidoria. Transparência requer manutenção permanente. Caso contrário, se perde na rotina. E o exemplo citado é, por exemplo, não adiantaria uma administração de um tribunal
ordenar medidas de economia de água, luz, construção de um tribunal ambientalmente correto, se não houver, se a gestão que o suceder, ainda que sem revogar explicitamente qualquer ato administrativo, deixe de fiscalizar a prática das medidas. Então, uma atuação eficiente de gestão ambiental deve permanentemente zelar pela coleta de informações, organização completa e veraz dos dados, facilitar o acesso às informações, dar uma resposta rápida às demandas apresentadas, transmitir contínua e diretamente os dados, a fim de que chegue aos interessados e possibilitar que essas informações sejam verificadas e discutidas, Assim, desta maneira que seria realizada uma verdadeira transparência na divulgação dos dados. Era isso. Muito obrigada. Passa agora a palavra a Murilo Pinto. Boa noite. Acho que já é noite. O silêncio incomoda. O silêncio por quem tem que falar incomoda muito. E nossas instituições viveram por 500 anos praticamente em silêncio. A gente quase não aguenta 10 segundos de silêncio aqui. E vivemos há 25 anos uma perspectiva de se falar ativamente. E, mais recentemente, há 1 ano e pouco, na perspectiva da lei de acesso e tal, com a transparência, superando ou ultrapassando essa perspectiva inicial de se falar, das instituições virem falar com o público, né? O que leva a isso? Qual o resultado um pouco disso? Isso é uma pesquisa do CNJ de 2010, que mostra a divergência de percepção entre os membros do Poder Judiciário e a sociedade. Foi uma pesquisa feita pela FGV, envolvendo vários públicos. Então, se mostra ali uma lacuna de percepção muito grande, muito forte. Em temas críticos, por exemplo, para esse seminário, imparcialidade, seriedade, acesso à informação. A avaliação de transparência ali tem uma divergência de quase 1 ponto numa nota de 0 a 10, que é uma escala diferente da de cima. Mas o que nós vemos nisso? Isso repete também uma percepção que vem de uma pesquisa do STJ, um pouco mais antiga, de 2006, mas que mostra exatamente a mesma coisa. Quem menos conhece o Poder Judiciário, menos o aprova. E tem uma visão, até certo ponto, preconceituosa, porque, como o Dr. Paulo estava dizendo, não é tão pouco transparente assim. Ao contrário, as decisões judiciais são talvez as mais publicadas. Claro, depende de cada órgão, mas, ainda assim, o ponto é que há uma divergência muito grande entre essas percepções. Bom, dado o contexto que seria a minha palestra, eu também vou falar um pouco de uma perspectiva um pouco, tentar explicar por que nós estamos nessa situação com as mídias sociais. Então, explicar de onde vieram, qual a origem dessas mídias sociais. Se eu falo que o estribo criou o feudalismo, muitos de vocês vão achar que eu sou louco, mas não sou eu que digo, são pesquisadores, principalmente de uma linha francesa. E por que isso? Porque a cavalaria veio a partir do desenvolvimento do estribo, que, por sua vez, deu origem aos nobres. Da mesma forma, eu posso dizer que a prensa de Gutenberg criou o iluminismo, e, criando o iluminismo, desenvolveu toda uma nova forma de pensamento. Ou seja, as tecnologias, e a escrita é também uma tecnologia,
elas trazem consigo algumas proposições para a sociedade, intrínsecas a essas tecnologias. A gente não entende, por exemplo, a escrita como uma tecnologia, mas, na época que ela foi criada, ela era vista como uma nova tecnologia. E Platão, por exemplo, fazia a mesma crítica que hoje em dia é feita à internet, ao Google, por exemplo. Da mesma forma, a prensa de Gutenberg ela mudou a forma de cognição que existia até então. Isolou as pessoas do momento de produção do conhecimento, de transmissão do conhecimento, num contexto ali do mercantilismo, etc., mas permitiu o universalismo dessas ideias, a crítica dessas ideias, que resultaram, então, no iluminismo, por exemplo, e na ciência moderna, como nós a conhecemos. Só como as tecnologias trazem uma proposição, mas depende de uma apropriação da sociedade. A China conhecia alguns tipos de prensa desde 200 depois de Cristo. A prensa de Gutenberg veio mais de 1.200 anos depois. Só que, veja, a China não desenvolveu uma ciência moderna. Ou seja, a apropriação que a China fazia do livro, assim como a apropriação que era feita da escrita quando ela foi desenvolvida, são muito diferentes das apropriações que a sociedade faz hoje dessas tecnologias. Da mesma forma, a internet. A internet teve origem, eu acho que todos sabem, como uma tecnologia militar de manutenção do comando e controle do governo no caso de ataque atômico. Ou seja, os computadores descentralizados, a informação descentralizada, não haveria perda de comunicação se qualquer desses nós, qualquer desses centros de poder, centros de comando, fossem atacados. Muito bem, essa é a origem. Em 1973, estou pensando alguns marcos, mas assim, surgiu efetivamente a internet que permitia a interligação entre redes que não eram internas. Quem lembra, quem trabalhava com computador na década de 90, 80, no começo da década de 90, se lembra do que era a rede Novell, que era um inferno de trabalhar, porque ou se usava Novell ou se usava uma outra tecnologia que eu nem me lembro. Mas, assim, hoje ninguém se discute mais isso. Ninguém sabe qual é a tecnologia de rede que está sendo utilizada, porque surgiram esses padrões que foram posteriormente adotados, que são padrões universais, e esses padrões surgiram a partir de uma demanda de universidades, então uma demanda científica. Do mesmo modo, o modem, que é tão conhecido da gente, veio depois ainda, o modem para falar por telefone, né, pelas linhas telefônicas, especificamente, foi criado em 1978, porque 2 caras não queriam pegar frio no inverno para manter contato com a universidade. Basicamente foi isso. Em cima de tecnologias abertas, eles foram lá, criaram um aparelho que permitia eles fazerem isso e também devolveram isso para a sociedade, também gratuitamente. Então, essas são algumas ideias que a internet traz que são intrínsecas dessa tecnologia. Bom, e daí? O que é esse mundo digital que a gente vive? O que é, essencialmente, digitalizar? Digitalizar é tornar em dígitos, 2 dígitos, basicamente, 0 e 1. Toda informação, então, é digitalizada hoje. Ou ela é digitalizada de origem, ou ela é transportada para esse meio. O ponto é que, assim que ela é digitalizada, ela não se perde mais, ela não perde valor ao ser transmitida, ela não perde valor ao ser copiada, disseminada. E, principalmente, ela pode ser processada como uma operação matemática. Então, quando você usa o Photoshop, você está transformando ali números que representam uma imagem. Quando você trabalha um vídeo, edita um vídeo digital, são 2 números que você está trabalhando insistentemente, que representam aquele vídeo. Muito bem. Só que isso hoje, como os computadores são máquinas de cálculo, esse processamento ele é automático, muito rápido, muito preciso, em grande escala, com baixíssimo custo. Resultando, então, no fato que qualquer um pode, a partir de um celular, fazer diversas operações de combinação, recombinação dessas mensagens que são trazidas por nós. Ou por nós, digo no caso das instituições, né, que é o contexto dessa conversa. Mas não só as mensagens. A partir do momento que surgem as redes sociais, o próprio contexto de comunicação é alterado. Quando eu estou aqui falando com vocês, nós não temos interação. Isso aqui, apesar de nós estarmos todos no mesmo ambiente, é uma comunicação unilateral. Na internet, ela pode ser assim, mas, a partir das redes, isso fica muito mais difícil, porque as pessoas, a partir do momento que eu coloco uma mensagem, e todos ali podem comentar, por exemplo,
não é só a mensagem que está sendo trabalhada, o próprio contexto dessas mensagens está sendo reconfigurado. Esse é um caso bastante típico. Isso aqui foi de terça-feira, se eu não me engano. Um cara com um celular, com um iPhone, transmitindo ao vivo, por volta de meia-noite, o que estava acontecendo lá em São Paulo. Eu procurei, na hora eu procurei Sky, todos os canais, Rede TV, Band News, Globo News, Record News, ninguém estava transmitindo. Só esse cara estava transmitindo em tempo real. E é engraçado, assim, havia uma demanda para se transmitir ao vivo esse seminário. Uma instituição não consegue fazer isso. Claro, poderia, mas assim, há argumentos contra que justificam que não se faz. Mas assim, um cara sozinho consegue fazer, no meio da rua lá, tomando porrada, e essa frase ele fala para um policial lá no caso, lá nesse momento. Então, qual é a consequência disso? Transparência digital, num contexto democrático, ele cria uma nova forma de cognição também. E é isso que nós vamos tentar desenvolver agora. Eu não vou ficar me repetindo, falando de dados abertos, API, XML e tal, já foi bastante tratado, bastante bem tratado, mas isso faz parte dessa transparência digital. E é importante que, quando a gente fala em transparência, quando a gente fale em internet, em comunicação institucional pela internet, não se pense só em site editado. Tem que dar essas ferramentas para as pessoas trabalharem do jeito que elas quiserem. Bom, é claro que nenhuma tecnologia, ela traz alguns projetos e, tendo uma origem militar, não é diferente com a internet que ela tenha um outro lado, que basicamente são riscos à privacidade. Semana passada, esse mês, teve um grande barulho em cima desse PRISM, que, na verdade, não tem nada de novo. Desde 1948, os Estados Unidos e outros governos monitoram as telecomunicações de forma automática. Qualquer aparelho celular ou de telecomunicação vendido ou produzido nos Estados Unidos tem tecnologia que permite que o FBI, com ordem judicial, faça a gravação automaticamente, sem nenhuma complicação tecnológica. Ou seja, isso num contexto legal, mas nem sempre as coisas são feitas de forma legal, enfim. São algumas tecnologias, o risco à privacidade existe. Há essa questão do direito do esquecimento que está sendo reconhecido pela jurisprudência mais recente. Há o risco do rastreamento comercial e também da marca para as relações pessoais dessas pessoas, a partir de uma coisa que fizeram há 10, há 20 anos e vai ficar eternamente registrada. Há diversos casos, eu não vou ficar ilustrando, mas se nós procurarmos políticos que na adolescência fizeram alguma coisa que publicaram, já há políticos que nasceram na mídia social, enfim, isso tem essas consequências. Qual a solução? Uma das soluções que apresenta, e, por exemplo, está representado aí nesses dois trechos de um artigo do Lully, é a radicalização da transparência. Você não combate os riscos da transparência com menos transparência. Então, por exemplo, ele dá a questão do rastreamento comercial. Quando se tenta coibir a transparência em relação a isso, as empresas de cartão de crédito, por exemplo, vão continuar mantendo as práticas comerciais que elas fazem. Elas sabem exatamente tudo que nós fazemos. Só que nós não sabemos que elas sabem. Esse é o ponto, talvez. Se fala muito em redes sociais, mas a tecnologia vai muito além disso. Particularmente, e isso é uma coisa que eu acredito, privacidade é um conceito datado historicamente e que tende a desaparecer. Nós podemos falar, como foi dito aqui, alguém disse, se existe intimidade. Talvez ainda exista. Privacidade realmente é um conceito que nasceu num contexto de uma sociedade moderna, ou seja, a partir da Revolução Industrial. Antes, numa cidade de 50, 100 pessoas, 1.000 pessoas, 5.000 pessoas, não deveria existir exatamente esse conceito de privacidade como a gente aprendeu a conhecer no século XIX e XX. Como direito autoral também é uma coisa que as mídias, não digo só as mídias sociais, as mídias digitais estão transformando, vão transformar e tende a desaparecer. Então, nós, efetivamente, acredito, vivemos, como disse muito bem o Lully, numa sociedade pós-privacidade. Bom, de toda forma, o digital nos trouxe as mídias sociais. Eu acredito, portanto, que
as mídias sociais são, sim, uma concretização dessas propostas tecnológicas que estavam embutidas em toda a tecnologia que envolve a internet e são, hoje, uma expressão dessas opções da sociedade nesse momento que nós vivemos. Tudo isso que nós ainda estamos vendo são formas ainda muito iniciais desse desenvolvimento dessas tecnologias e dessas formas de relacionamento por meio dessas tecnologias. Mas, com toda certeza, elas não são incipientes no sentido de ignorantes. Eu vi aqui alguém falando, algumas pessoas falando em comunicação de massa pela internet. Isso não deve existir. Pode existir comunicação de massa pela internet? Pode. Rede social é comunicação de massa? Não. As pessoas em rede social não são massa. Isso é um conceito que tem que ser muito bem apropriado, muito bem pensado, porque não é comunicação de massa, não deve ser. Não é uma televisão jogando ali. Tem que, quando pensar em como entrar na internet ou nas redes sociais, que vai ter a pessoa ali, a implicação dessa pessoa na própria mensagem. Bom, e, por fim, assim, nesse ponto, elas não podem ser temidas, até porque elas não podem ser evitadas. Como é que as instituições vão responder a isso? Porque, no fim das contas, as redes sociais são pessoas. E são pessoas no mundo real. Esse é um exemplo de uma resposta. A página da Dilma foi no Instagram, foi hackeada no dia 17, no dia 18 ela foi apagada. Em 2011, a Dilma destacou a importância das redes sociais para a transparência no contexto essa reportagem é no contexto da OGP, que foi dita aqui muitas vezes. O último tweet da Dilma, candidata, é de 2010, dizendo que foi muito legal falar ali no Twitter em 2010, que a gente vai se encontrar muito em 2011. Nós estamos em 2013. Esse é o último tweet dela. Do Fernando Haddad, que está enfrentando também todo esse problema lá em São Paulo, a partir das redes sociais, o último Twitter dele, obrigado São Paulo, também do final da campanha, 2010. Do lado ali estão alguns exemplos do Barack Obama. Não dá nem para dizer que são os últimos, porque são os últimos da hora que eu estava tirando esse print. E com certeza tem mais 100, 10 mil em 2, 3 dias. Ali em cima é um exemplo de uma comunicação da página oficial da Casa Branca no Facebook. Ou seja, está falando a linguagem desse povo. Essa, eu acredito, seja a forma de se comunicar com essas pessoas. O STF optou por não entrar no Facebook ainda, o que é realmente uma surpresa, porque lidera, em tantos aspectos, liderou com a criação da TV Justiça, etc. Ele não está no Facebook. Mas essa é a página do STF no Facebook, se você procurar. Ou seja, não adianta fingir, ignorar a existência desses canais. Eles estão lá. Se você não fala, alguém vai falar em seu nome, e alguém vai tentar falar com você, em qualquer lugar que esteja. Assim. Eles acham que estão falando, alguém acha que está falando com o STF quando fala nessa página. Por outro lado, as autoridades estão no Facebook. Esse é um exemplo, 2 exemplos de um conselheiro do CNJ, que é procurador regional, o Wellington Saraiva, em cima de um juiz de Limeira, juiz estadual de São Paulo. Enfim, eu acredito aqui, é só um exemplo de como as pessoas têm o direito de conhecer essas autoridades, porque elas vivem em comunidade, juízes, enfim, vivem numa comunidade. Hoje essa comunidade está estendida. E aí tem outra implicação também que o Dr. Paulo falou. Essas pessoas estão habituadas a esse tipo de manifestação, a esse tipo de ambiente. Internamente, nas instituições, elas se encontram esse tipo de oportunidade de falar, esse tipo de transparência interna, é uma questão que fica também. Aqui são alguns exemplos, depois eu vou colocar na internet e vocês vão ter a oportunidade de ver, mas o STJ mantém essa lista, por exemplo, de magistrados no Twitter. Basta que o magistrado entre em contato conosco, que ele entra ali uma lista validada, digamos assim, de magistrados. São alguns exemplos. As pessoas falando, os juízes, então, estão falando ali algumas questões políticas, institucionais, estão falando sobre o jogo, estão falando sobre a corrida, estão falando sobre o vinho que tomou com os amigos. Enfim, cada um fala sobre o que quer, estão colocando ali as indignações deles também como cidadãos. São pessoas comuns. A sociedade tem o direito de saber, de conhecer essas pessoas. Não há nada demais nisso. Por outro lado, a memória é implacável. Eu não sei se dá para ler aí, mas é o caso do promotor lá de São Paulo, que diz que se o batalhão de choque, ele estava pedindo para alguém avisar o batalhão de choque para poder matar os manifestantes lá na semana passada, que estava na competência do tribunal do júri dele, que ele iria mandar arquivar o inquérito policial.
Depois disso, ele veio dar entrevistas dizendo que se arrependia, etc., e que era só uma manifestação para os amigos, tal, e que talvez tenha se excedido na forma. Só que ali embaixo, se a gente vê, tem uma outra notícia dele falando no tribunal do júri que ele mandando arquivar um processo contra um policial que matou um bandido, se intencionalmente ou não é uma questão que fica para o júri, mas ele dizendo ali, eu só lamento que tenha matado só um. Agora, quando ele disse isso, há alguns anos, alguns meses, eu só me arrependo que tenha matado só um, ele disse isso numa peça, numa manifestação, no júri, não teve nenhuma consequência maior, pelo menos até onde eu sei. Quando ele falou isso no Facebook, ele já perdeu o emprego na universidade e está respondendo a um procedimento administrativo perante o MP São Paulo. Enfim, isso mostra também como a visibilidade, a transparência nas redes tem consequências, né? Esse é um outro exemplo, também não sei se está legível, de como as redes são usadas muitas vezes como sucedâneo recursal e também para fazer valer ali o que também é um termo muito comum em inglês, do julgamento da opinião pública, né, diante do Tribunal da Opinião Pública. O Ministério Público de São Paulo fez uma nota contra uma decisão do STJ, até uma decisão do ministro Og, que estava aqui pela manhã. Nós vimos aquela nota, ela estava cheia de equívocos, assim, induzindo mesmo a conclusões que não retratavam a decisão. Nós fomos lá como tribunal e falamos, olha, comentamos a publicação do MP. A nota está equivocada, entra aqui para ver a decisão. Nós vamos ficar discutindo. Depois, essa Gabi Mansur é a promotora do caso. E ela foi lá, enfim. Depois, coloquei, deu alguma discussão, nós não ficamos depois debatendo, deu uma discussão, eu digo, outras pessoas vieram comentar, mas assim, o interessante foi destacar esses dois comentários ali, que foram pessoas que foram ler a decisão, que saíram da verborragia ali automática, da indignação barata, que a sociedade quer sangue, muitas vezes, né? Foram ler a decisão, viram, por exemplo, que o Ministério Público Federal concorda, o STJ adotou o parecer do Ministério Público Federal, que é contrário ao do Ministério Público de São Paulo nesse caso. Enfim, nós não estamos ali, isso é uma questão, não é uma comunicação de massa, nós estamos ali tentando influenciar, sim, no debate, mas influenciar no sentido de informar, corrigir erros e promover uma cidadania esclarecida, numa perspectiva de comunicação pública, horizontal e dialógica, né, bilateral, horizontal. Esse é um outro caso. Tivemos uma inserção lá, comunicando uma alteração no horário de expediente, veio uma garota, que inveja do serviço público, tal, não sei o quê. Nós esclarecemos, olha, do servidor, ela era bem assim, falando do servidor, né? Não está tendo alteração, redução de jornada, abono, nada disso, o ponto é biométrico e tal. Só está alterando o expediente. Ela, continua invejando. Bom, tá bom. Quer trabalhar como serviço público no STJ? Está aqui o link para o concurso, acompanha as informações aqui. Ela, todo mundo é concursado? Não sei. Tem aqui a página onde você encontra os dados. Se ela tivesse ido, eu não sei se ela foi, se ela tivesse ido, ela teria visto que dos quase 3 mil servidores do STJ, menos de 100 são sem vínculo, por exemplo. E teria visto o número de terceirizados, enfim. Ela teria tido a informação. Então, nossa perspectiva é essa. A informação está disponível. Se a pessoa vem falar com a gente no Facebook, a gente encaminha ela para o lugar onde ela pode encontrar. O importante é que essa Ana, se ela tiver um interesse daqui a um tempo numa questão do STJ ou da Justiça, ela sabe que se ela vier falar com a gente, ela vai ter resposta. E ela vai estar falando com a gente. Ela pode não se conformar, ela pode estar fazendo piada nesse caso aí. Só que ela sabe que é uma informação correta, séria, e que vai ter resposta. Ela não vai sair por aí falando qualquer coisa, enfim. Agora eu vou passar mais rápido, até porque o tempo está esgotando, e só vou para mostrar alguns exemplos de como nós fazemos a comunicação no Facebook. São algumas imagens. Nós não fugimos de temas polêmicos, ao contrário, ultimamente nós estamos buscando esses temas, temas que estão na pauta do dia. Se tem decisão da STJ refletindo essa questão, nós colocamos, isso tem repercussão, tem respaldo, e estão ali os comentários para quem quiser, enfim. Também é uma outra decisão polêmica.
não preciso nem falar, depois vocês podem entrar na página, ver o debate, entra para a questão religiosa, a gente modera os comentários, a gente edita, filtra, não permitimos agressão de jeito nenhum, enfim, temos algumas regras. Quem tiver interesse, eu já fiz uma apresentação esse ano para o público similar, então eu tentei não me repetir também aqui. O ponto é, nós não fugimos também do humor. O humor não é crime, e, ao contrário, ele é a linguagem dessas redes. A Casa Branca faz isso muito bem. Nós vimos aquela imagem lá do menino, que é um meme muito típico, muito conhecido. Outro exemplo da Casa Branca, ela está atacando os chamados trolls de patente, que são empresas que elas não produzem nada, elas só compram patentes, às vezes nem compram, às vezes só acionam as pessoas, alegando ter patentes, e no sistema americano de justiça, é melhor fazer um acordo barato do que brigar por uma indenização. Eles pedem valores milionários, não têm direito nenhum, mas as pessoas, as empresas pressionadas, acabam fazendo um acordo, e então as empresas que fazem isso são chamadas trolls de patente. A Casa Branca fez uma comunicação, está tendo é uma questão estratégica do governo Obama agora, era uma animaçãozinha de um troll, um personagem, aquele personagem troll, com um cacetete, sei lá, um negócio assim, batendo nos cidadãos americanos e pulando dinheiro, enfim. É esse tipo de coisa. É um bom humor. E é desse jeito que a internet funciona, que as mídias sociais funcionam. É claro que não é para ser escrachado, não precisa ser nada muito excessivo, mas, assim, não tem por que não ter bom humor na divulgação da informação. A informação continua sendo séria, continua sendo confiável. Aqui são alguns exemplos de outros órgãos que estão fazendo isso, alguns exemplos da Justiça Federal, que eu fico muito satisfeito de ver como nós, de certa forma, tivemos um pioneirismo nessa forma de comunicação e que hoje foi realmente adotado por outros órgãos como padrão. Para concluir, essas questões existem. Já foi discutido aqui algumas vezes, no almoço conversei com algumas pessoas sobre esse assunto. O Poder Judiciário e a jurisdição, ela tem características muito específicas diante dos outros poderes da República. E nós não podemos esquecer dessas características. Primeiro, essa legitimação indireta das autoridades e também das decisões. Elas nem sempre respondem aos anseios das ruas. Né? Elas se apoiam em concurso, então tem uma estabilidade, etc. Não são eleitos. E nas leis. Também não respondem ali no calor das ruas. Tem um aspecto contramajoritário, que é o que garantiu, por exemplo, a decisão que regulamentou o casamento homoafetivo. Essa foi uma decisão, por incrível que pareça, contramajoritária. O Congresso não tem condições políticas de votar a questão. O Judiciário foi lá e decidiu não só a união, como o casamento, e agora já o divórcio. Por quê? Porque se baseia em leis e não na opinião pública, stricto sensu. A questão da participação popular é pior ainda, porque como é que um terceiro ou a sociedade vai interferir numa decisão, num processo judicial? Quais são os canais, quais são os caminhos que a lei processual permite para que essa pessoa participe? Por outro lado, também, o judiciário não participa diretamente da formulação de políticas públicas. Tem restrições ao ativismo judicial. Críticas, uma questão em aberto também do nosso tempo, porque nós estamos vivendo um tempo que vai mudar a forma de conhecimento, as formas de relações sociais a partir das tecnologias digitais. E tem também, enfim, o princípio da inércia de jurisdição, acho que são características do poder que estão ali em confronto com toda essa, digamos, doutrina informacional do mundo contemporâneo, que é a doutrina do digital. Bom, como conversar com essas pessoas, então? Eu realmente não sei. Eu sei que não é reproduzindo conceitos antigos. Isso eu sei. Não é reproduzindo formas de comunicação antigas. Não é fazendo TV como se fazia há 10 anos, ou há 5, ou há 3. As mídias sociais devem sofrer uma reformulação? Devem. Mas todas as formas de comunicação devem sofrer uma reformulação. Principalmente as que têm
vínculo com o digital. Incorporem isso na TV, se for o caso, que é sempre o grande foco do judiciário. Por outro lado, eu vou dar um exemplo, me lembrei aqui enquanto estava sentado ali. O ministro Gilmar Mendes fez talvez o único, eu não sei nem de outro político no Brasil que tenha feito isso, uma entrevista coletiva via YouTube, respondendo a perguntas dos internautas. O ministro Gilmar Mendes, na condição de presidente do Supremo. Isso é uma forma de se comunicar com esse pessoal, com essas pessoas, de forma transparente, no meio e na forma como elas se comunicam. Bom, é isso, eu deixo essa questão em aberto, realmente não tenho resposta, é só uma preocupação e agradeço, estou à disposição, obrigado. Informar, por orientação, em razão do adiantado da hora, não vai ser possível que sejam formuladas perguntas. Eu agradeço a presença de todos os membros que fizeram essas excelentes palestras. Em nome do Conselho da Justiça Federal e do Centro de Estudos Judiciários, declaro encerrado o seminário. Boa noite.